A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, aqui na classe dos jovens, nós chegamos na lição de número 6, onde a gente vai tratar um tema muito especial nesse primeiro trimestre da CPAD em 2020. Vamos tratar hoje sobre Jesus e nós vamos entender sobre esse conceito. Eu sou Jesus. Jesus Cristo. Nós estamos entendendo Jesus a partir de uma cristologia bíblica. É claro, querido aluno da Escola Dominical, você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, gente boa, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveite também e deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e também a alcançar mais pessoas. Por favor, deixa aí também o seu comentário, tá? Coloca aí de onde você está assistindo a aula de hoje, coloca o nome da tua cidade, eu fico muito feliz quando você faz isso. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, tem muita coisa boa no canal aí organizado nas nossas playlists, tá bom? Lembrando a você que você pode pegar essa lição, jogar nos grupos de WhatsApp, do Face, posta aí que Deus te abençoe. Hoje a gente vai estudar sobre esse tema. A nossa lição hoje tem 3 objetivos, tem 3 pontos e nós já vamos então para o primeiro ponto da nossa lição. Vamos que vamos, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. O tema da lição de hoje é Eu sou Jesus. Nós vamos analisar Cristo a partir da palavra de Deus, Ele como o Messias, o nosso Salvador, e o que Ele falou a respeito de si. O primeiro ponto da nossa lição vai falar que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. E é importante a gente analisar isso aqui a partir de alguns subtópicos. O que Cristo diz para os seus filhos, o que Cristo diz para os seus discípulos, o que Cristo diz para a gente. O primeiro subtópico diz que Ele é a luz das nações. Jesus é a luz das nações. Ele é a nossa grande estrela da manhã. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, 3. Nós olhamos para a Bíblia, lemos a palavra de Deus e percebemos que Deus criou a luz. E é interessante isso aqui. Cristo faz parte exatamente desse contexto. Cristo é o Criador da luz. E Ele demonstra exatamente para os seus servos, para os seus discípulos, quando Ele se autodeclara que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo que Ele é aquele que faz a diferença. Ele é o Senhor, Ele é aquele que é Criador. Há uma diferença entre luz e trevas. Há uma diferença entre caminhar com Deus e caminhar com o mundo. E quando Cristo diz que Ele é a luz, Ele é a bênção de Deus para com as nossas vidas. Ele é o Criador da luz. O próprio João faz questão de dizer que todas as coisas foram criadas por Ele. E de uma forma alegórica, Ele está dizendo para a gente que Ele é a luz, Ele é a diferença. Salmo 27, versículo 1, o salmista diz que a bênção do Senhor e a salvação está ligada com a luz, está ligada com Cristo. Cristo é a clareza para a nossa alma. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32, você percebe Simeão testemunhando a respeito de Cristo como o Messias, o luzeiro, o estandarte de Deus, aquele que clareia o nosso caminho. E quando a gente analisa isso aqui e percebe que Cristo é a luz do mundo, a gente descobre pela palavra de Deus que Ele é aquele que tem a capacidade de tirar a gente das nossas trevas, tirar a gente do nosso contexto mal, tirar a gente do nosso pecado, puxar a gente para perto de Deus. Jesus é o caminho, Ele é o direcionador. Finalizando, gente, esse primeiro subtópico, vamos agora para o segundo, do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Afirmação de Jesus e a sua relação com a festa dos tabernáculos. Esse é o segundo subtópico. A festa dos tabernáculos é uma festa exclusiva para o povo hebreu. É uma festa que o povo celebrava a Deus pela vontade do Senhor, pela graça de Deus e pela permissão do povo hebreu, então, celebrar exatamente esse contexto de Deus no meio do seu povo,
um Deus tabernacular, essa ideia de um Deus que caminha com os seus servos. Então Cristo é esse Deus que caminha no meio do seu povo, é um Deus que caminha com a gente. Esse é o contexto e o conceito que estamos trabalhando com você. Levítico, capítulo 23, versículo 33 ao 36, essa festa também era conhecida como a festa das luzes. O povo hebreu celebrava a Deus no deserto, na festa do tabernáculo, acendendo grandes luzeiros. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Cristo toma posse dessa alegoria e descreve que ele é luz do mundo. Conforme está escrito em João, capítulo 7, versículo 2, observe o que a palavra de Deus diz. Cristo se descreve como aquele que é luzeiro. Cristo se descreve como esse Deus tabernacular, como esse Deus que se relaciona com seus servos. E a festa dos tabernáculos, para a gente, na palavra de Deus, a gente precisa compreender como ela era importante. Era uma festa, por exemplo, que acontecia durante 7 dias. E nos últimos 4 dias, acontecia também um grande evento conhecido como Yom Kippur, ou seja, a festa do perdão, onde as pessoas se reuniam e pediam perdão dos seus pecados. Cristo se relaciona e se demonstra exatamente nesse contexto, para descrever que ele está envolvido quando a gente também pede perdão dos nossos pecados. Zacarias, capítulo 14, versículo 8, Jesus se coloca nesse contexto como aquele que purifica. Zacarias ele descreve essa festa dos tabernáculos, esse momento de perdão, como um momento também de purificação, como água viva. E Cristo é aquele que nos purifica dos nossos pecados. Além de ser luz, ele é água viva. Conforme está escrito em João, capítulo 7, 38, ele se descreve como água viva também. Zacarias 14, 7, lá atrás, descreve que quando o Senhor se revelar como Messias, ele se revela como aquele que é luz. E Cristo se revela então como a luz do mundo. O Messias que traz luz no meio das nossas trevas. E esse Jesus que traz a purificação, que se revela como Deus tabernacular, que também é luz, que está envolvido com a gente, é o Cristo a qual nós servimos. E nessa lição nós estamos percebendo que ele é a luz do mundo. Vamos avançar então para o terceiro subtópico do ponto de número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Precisamos da luz. Nós precisamos da luz. Esse é o terceiro subtópico da nossa lição. Conforme em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o próprio João, sendo usado por Deus, disse que a igreja, que o crente, servo de Jesus, precisa andar na luz. Quem é Jesus? Ele é a luz. Então João está dizendo que a gente precisa andar no caminho de Jesus. Romanos 13, 12 está escrito que nós, além de andarmos no caminho da luz, como João disse, Paulo já trabalha outro conceito. A gente precisa tomar posse das armas da luz. A gente tem que andar armado com as armas espirituais. 2 Coríntios 4:4 está escrito que a gente precisa andar na luz para a gente entender a vontade de Deus, a riqueza de Deus para com as nossas vidas. E 1 Coríntios 4:5 está escrito que aquele que anda em trevas, afastado de Deus, se esconde da luz, ou seja, não anda no caminho de Jesus. Então a gente precisa andar na luz como crente, servo de Jesus, servo de Deus. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical aí da tua igreja. Enfatize isso, demonstrando que Jesus é a luz do mundo e você precisa andar no caminho de Jesus. E avance agora para o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto: o bom pastor. Esse é o segundo ponto da nossa lição. No primeiro nós estudamos que Jesus é a luz. No segundo nós vamos conhecer que Jesus é o bom pastor em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a expressão o bom pastor é, na realidade, um resgate do Antigo Testamento, da visão que se tem sobre o pastor do Antigo Testamento. Especialmente, por exemplo, quando você estuda Jeremias 3,15, está escrito que Deus vai dar pastores com inteligência e com entendimento, segundo o coração dele. Quando você lê, por exemplo, o próprio profeta Ezequiel, ele traz uma mensagem a respeito dos pastores. Quando a gente observa o Antigo Testamento sobre o conceito pastoral, o pastor é aquele que cuida de rebanho.
Mas esse mesmo conceito também foi aplicado para os filhos de Israel, para os reis de Israel. Agora, esse mesmo conceito também está sendo aplicado em Jesus, como o bom pastor de Israel e também da igreja. João capítulo 1, versículo 1 a 21, Cristo se revela como o pastor da igreja, como aquele que cuida dos seus servos, como aquele que cuida de mim e de você. Jeremias 23, 1 ao 4, você percebe Jeremias, ou Jerê, trazendo para a gente esse conceito de pastor que deve andar conforme a vontade de Deus, um líder levantado por Deus. Ezequiel, no mesmo contexto, capítulo 34, 1 a 16, fala sobre os pastores, líderes levantados por Deus. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, vê Jesus como um bom pastor, se descrevendo como um bom pastor de Israel, das suas ovelhas. A ideia que se dá aqui é que o pastor é aquele que cuida das ovelhas perdidas. O pastor é aquele que vai atrás daquele que está distante, cuida daqueles que estão dentro do seu rebanho. E quando Cristo se revela como bom pastor, ele está dizendo: eu cuido dos meus filhos, eu cuido daqueles que são meus, eu cuido daqueles que eu amo. Finalizando então esse contexto e esse subtópico, vamos avançar agora para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o caráter sacrificial do bom pastor. O pastor é aquele que exerce esse ministério. E aqui no segundo subtópico você vai perceber que o pastor em Israel era aquele que estava distante da família, por exemplo, para cuidar das ovelhas, do dono das ovelhas. O pastor não é o dono das ovelhas. As ovelhas possuíam um dono. O pastor é aquele que cuidava das ovelhas com a sua própria vida. Até hoje em Israel nós encontramos muitos pastores que são conhecidos como os beduínos. São pessoas que se dedicam a viver cuidando de ovelhas também, cuidando do campo, cuidando de animais que não são seus. Pela Bíblia a gente já percebe aqui um contexto muito especial para a gente mesmo. O dono da igreja é Jesus. O dono do rebanho é Jesus. E nós somos apenas pastores, cuidadores das ovelhas de Deus. E a gente percebe também que Jesus, ele presta conta dessas ovelhas ao próprio Deus, Criador de todas as coisas, pois ele é o supremo pastor. O pastor é aquele que sofre no sol, o pastor é aquele que sofre por causa do ataque dos lobos, leões, ursos, mas ele protege as suas ovelhas. E Jesus se coloca nessa posição, como bom pastor que protege o seu rebanho, que protege aquele que está afastado de Deus e resgata para si. O terceiro subtópico do ponto número 2 fala sobre o relacionamento dedicado do bom pastor. O bom pastor, que é Jesus, também tem um relacionamento com as suas ovelhas. As ovelhas conhecem pelo seu cheiro, pela sua voz. Isso fala de relacionamento. Jesus é um Deus criador, todo-poderoso, Senhor dos senhores, mas que se relaciona comigo e com você. João capítulo 10, versículo 12 e versículo 28, Jesus se revela como o bom pastor que é capaz de dar a vida por suas ovelhas. João capítulo 10, 14 e 15 está escrito que Jesus se revela como esse bom pastor que tem esse relacionamento de cuidar daqueles que são seus. Nós fazemos parte de um rebanho. O Senhor é o Senhor dos senhores, mas também é o nosso bom pastor. E a gente precisa entender que em todo tempo Ele tem cuidado de nós. Eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você com a aula de hoje, tá? E vamos avançar então agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, aqui da classe dos jovens, que vai tratar sobre o seguinte assunto: eu sou a porta, Jesus é a porta. No primeiro ponto nós estudamos que Jesus, ele é a luz do mundo. No segundo, Jesus é o bom pastor. E no terceiro, outra figura alegórica a respeito de Jesus, ele se comportando e se demonstrando como a porta que dá acesso a Deus. Vamos avançar entendendo isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto: a singularidade de Jesus. Jesus é o único caminho. Quando Jesus se revela como a porta, ele está descrevendo que ele é o único caminho que dá acesso a Deus. Gente, nós estamos inseridos em um contexto de várias religiões e religiosidades. Muitas pessoas até afirmam conhecer Jesus,
entender quem Ele é, mas o único caminho que te leva para Deus é Jesus. João capítulo 14, 6. Ele faz questão de dizer que Ele é o caminho, que Ele é a porta, que Ele é o único acesso. Isso aqui é exclusivo dele. Você não pode chegar a Deus através de outra religiosidade, através de outros deuses. Apesar do que esses outros deuses não existem, são caídos. A única pessoa que te leva a Deus é Jesus. Singularidade, único caminho, única pessoa que te dá acesso à presença de Deus. Por que Jesus é o único caminho? Porque o seu amor é incomparável. João capítulo 3,16. Jesus é o único caminho porque Ele amou o mundo de tal maneira. E é claro que esse Jesus também se revela como Deus de uma forma especial na revelação da própria Trindade. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe essa singularidade de Jesus, esse amor que é singular, esse aspecto de se comportar assim, por nos amar. E Ele é o único caminho. Vamos avançar para o segundo subtópico, do ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a superioridade de Jesus. João, capítulo 10, versículo 8. Jesus é superior e, ao mesmo tempo, Ele é um Deus que se relaciona com a gente. Ele é superior em amor, em graça e em manifestação. Como nós estamos estudando a respeito dessa cristologia em Cristo, em Jesus, nós estamos percebendo que Jesus se revela a partir do Evangelho de João de forma poderosa. E a sua superioridade se destaca naquilo que Ele fez para nos salvar, se destaca na sua própria salvação. Entra aqui também o conceito da soteriologia. É só em Jesus que nós encontramos a salvação. É só em Jesus, pelo fato dele ser a porta, que nós encontramos a verdadeira graça e a verdadeira bondade de Deus. Jesus é superior a qualquer outra religião. Jesus é superior a qualquer outro Deus, que na realidade não existem. Jesus é superior a qualquer outro caminho, porque Ele é o único caminho, a única porta. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro e último da nossa lição, para a gente entender ainda melhor, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o poder de Jesus. Mateus 11, 28. Jesus é poderoso. Ele é aquele que traz alívio para a nossa alma. A gente está cansado, sobrecarregado, e Ele nos resgata. Sua diferença está nisso. Cristo traz alívio para aquele que está perdido. Cristo também traz alívio para aquele que está deprimido. Cristo também traz alívio para aquele que está distante do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, 17, Ele se revela como aquele que tem poder de quebrar todas as maldições, como aquele que tem poder de quebrar toda investida do maligno contra aqueles que Ele ama. Jesus nos ama e o seu poder é incomparável. Ele cura, Ele faz o que Ele quer, Ele age da maneira que Ele bem deseja. Gente, tudo isso por nos amar. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você na aula de hoje. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Dica básica, a próxima aula já está disponível aí para você, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.